Olá, pessoal. Nessa videoaula vamos falar um pouco do Wronskiano de ordem superior. Essencialmente, no ponto de vista teórico, é a mesma coisa no caso de EDO linear de ordem 2. Então, vai ser muito repetido. Só que a ideia que eu vou querer passar para vocês é um pouco a notação, que a notação vai ficar tão carregada, se a gente não simplificar, fica um pouco mais complicado, né, de ler o que está escrito. Então, a ideia é o seguinte. Nós temos aqui uma EDO agora de ordem n, geral possível, homogênea, em que todas essas funções aqui, A1, A2, A3 é contínua. Então, lembrando que a gente está usando a notação, é mais próximo do binômio de Newton, olha só. 1 somado com n mais 1 vai dar n, o A2 somado com n menos 2 dá n, ou seja, o somatório dos coeficientes esse aqui, tanto esse subíndice como desse sobreíndice aqui, dá n, em que essa função aqui é a nossa enésima derivada, enésima menos 1 derivada, e assim sucessivamente. Então, o que nós temos? Olha, tenho φ1 até φn soluções disso aqui, né, dessa EDO. Então, se a gente ficar toda hora escrevendo linearmente independente, querer discutir um pouco sobre isso, então, primeiro, vamos botar uma notação mais matricial que ajuda bastante em simplificar a escrita. Por exemplo, nós colocamos um φzão de x, em que a gente junta tudo numa matriz que é uma linha, opa, deixa eu, de uma linha, n colunas em que não é R nada aqui, aqui é de uma função, classe infinitos, classe C, é classe N, né? Mas enfim, é só para avisar que nós temos uma função com entradas em que cada termo da minha entrada é uma função. Tá? Então, essa é uma função zona, vamos dizer assim. Quem gosta de entender isso aqui, você pode encarar essa fusão como uma função que está dentro de um intervalo, ou seja, de uma variável real, em que nós vamos ter n uplas. N uplas é φ1 de x até φn de x. Tá? Então, só para lembrar, o intervalo i ele está aqui no nosso domínio no domínio da EDO, né? Então, além disso, como que a gente deriva um jogo desse? Coordenada por coordenada. E o interessante disso, que eu botei em coluna por coluna, que eu boto um vetor linha, vamos dizer assim, é que a gente pode calcular essencialmente o Wronskiano como φ' até o φn menos 1, em que vai ser, olha, esse aqui, a primeira aqui é todos os φ's, a segunda é todos os φ'linhas, e assim sucessivamente até a φn menos uma linha. Então, o que nós temos? Bom, como que aqui só depende de φ, depois os outros φ'linha vão sendo escritos, para simplificar um pouco a notação, vamos escrever de det de φ com dois colchetes. Tá? Essa notação eu que inventei é mais para diminuir mesmo a notação o máximo possível. Tá? Eu boto dois colchetes, colchetes parênteses, fica ao gosto de cada um, é só para a gente entender o que está sendo feito toda vez que for pedido. Então, definição, o Wronskiano de φ1 até φn é exatamente o quê? Bom, podemos trocar essa notação única aqui toda por det de φ ou o Wronskiano de um φzão de x igual àquele determinante de φ de x. E, novamente, vale a fórmula de Abel, que é exatamente o que acontecia em EDO de ordem 2, funciona em EDO de ordem n. Existe C pertencente aos reais, tal que o Wronskiano de x é igual a C vezes exponencial de menos integral de A1 de x dx. Então, só para lembrar, é exatamente a nossa notação eu estou pegando exatamente o segundo termo aqui, ou seja, o termo que acompanha o y elevado a n menos 1. E a fórmula, e caso alguém goste de fórmula explícita, porque não gosta do C, a integral está indefinida, tem problema, não sei o quê. Então a fórmula é o seguinte: o Wronskiano de x, eu omiti o φ aqui embaixo, é igual ao Wronskiano no ponto x0 vezes exponencial de menos integral de x0 até x de A1 de t dt. Ou seja, eu sempre, quando eu boto definição de x0 até x, eu troco essa letra auxiliar aqui por t, para evitar x variando de x0 até x, isso não faz muito sentido. O interessante dessa fórmula geral, que é a fórmula de Abel, ela diz o seguinte:
Se isso aqui é diferente de zero, isso aqui também é sempre diferente de zero, que é exponencial de alguma coisa contínua. Então, a gente tem que o Wronskiano de x. Então, se isso aqui é diferente de zero, então, na verdade, o w de x vai ser diferente de zero para todo o x dentro do intervalo i. Então, a conclusão que a gente tem é o seguinte: na verdade, isso aqui é o que a gente o C1 φ1 até o CN φn é de fato a solução geral, tá? Desde que o Wronskiano num ponto seja diferente de zero. Então, para quem só para repetir uma parte que estava no EDO de ordem 2, eu vou repetir aqui as contas. Olha só, nós temos aqui um somatório, tá? Ou seja, EDO de ordem 2 você pode escrever, desde de escrever aquela expressão toda, a gente pode usar a notação simplificada de somatório, em que aqui, como que eu disse, os termos, a soma desses índices aqui é sempre n, né? Lembra um pouco o binômio de Newton, né? E aqui o que acontece é o seguinte, em que a gente vai pedir que o primeiro termo, o a0, que acompanha o y elevado a n, é 1, e vamos dizer o y elevado a zero é a função y, né? Como se a gente não derivou nenhuma vez a função. Em que o PVI é o seguinte, a gente considera yk no ponto x0, ou seja, um x0 fixado, igual a um termo qualquer, que a gente vai falar que é zk, em que k é igual a 0 até n menos 1. Tá? Então, em vez de botar um monte de termos aqui com reticências, eu já escrevo desse jeito e boto as reticências aqui. E quem quiser, podemos considerar outra PVI num outro ponto x1 no zetil-k. A gente não vai usar zetil-k. Isso para k igual a 0 até n menos 1. Então, temos duas PVIs, o que eu tenho que garantir que o sistema linear resolve, a solução geral resolva tanto um PVI quanto o outro PVI. Então, por que aparece o Wronskiano? Que a gente quer falar isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso candidato à solução geral. Então, a gente tem que ajustar, ou seja, se eu pegar esse PVI aqui, eu tenho que ajustar C1 até Cn, números reais, tal que resolve todas essas PVIs aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Bom, vai ter que clicar no ponto x0, aí vai dar essa equação, aí no y0 isso aqui é o z0, aí deriva essa expressão toda aqui, como C1 todo mundo é constante. Derivou, aplicou no x0, vai virar z1, e a mesma coisa até reticências, opa, botei até um cn aqui errado, é C1, tá? Derivando pela enésima primeira n menos uma vezes, vai dar essa equação, em que aplicando no x0 é zn menos 1. Como sempre, C1 é todos esses φis aqui, tá, com derivada, a gente sabe que é o valor, é um número. Então, o que a gente tem que determinar é o C1 e Cn. Essencialmente, podemos escrever isso aqui tudo na forma matricial, isso aqui já é direto ao álgebra linear, temos um sisteminha linear, então temos uma matriz associada, que é exatamente essa equação aqui toda, de C1 até Cn, que vai de Z0 até Zn. Então, a gente só repete todos os coeficientes, põe lado a lado, e o C1 até Cn vira vetor coluna, né? Ou seja, uma matriz n linhas e uma coluna, e o índice só fica um pouquinho a menos, mas não tem nenhum problema, Z0 até Zn menos 1. Vamos chamar essa matriz gigantesca de A no ponto x0. E o que a gente quer fazer é, esse sistema linear vai ter solução única se, somente se, o determinante de A de x0 é diferente de x0. Basicamente é isso. Então, repara, se eu trocasse o PVI pelo ponto x1, essencialmente todos os x0s aqui vai virar x1, tá? Ou seja, x1, x1 aqui vai ficar zetil, zetil, zetil e tudo que tem direito, né? Essa aqui é a nossa segunda PVI. E o que a gente tem que rezar, vamos dizer assim, é que o novo AX1 também seja diferente de zero, o determinante dessa expressão seja diferente de zero. E pela teoria do Wronskiano, se no x0 é diferente de zero, no x1 também vai ser diferente de zero. O Wronskiano de x é diferente em todos os pontos. Então, olha só o que a gente supôs. Se o Wronskiano for diferente de zero, então o Wronskiano também é diferente de zero no ponto x1. Ele é diferente de zero em todos os pontos x. O que eu quero dizer é que isso aqui
vai resolver todas as PVIs que a gente pediu. Resolvendo todas as PVIs que a gente pediu, quer dizer que isso aqui, equações desse tipo, que a gente faz C1 até Cn variar à vontade, é uma solução geral. Isso é e a única, então, ou seja, então φ1 até φn, esse somatório é solução geral, desde que esse Wronskiano em algum ponto é diferente de zero. Então, basicamente é isso que eu iria falar. Então, só para deixar claro, em EDOs de ordem 2, a gente até consegue ver uma redução de ordem, uma fórmula, né, que o Wronskiano ajuda. É um truquezinho, vamos dizer assim, mas é interessante. Infelizmente, para EDOs de ordem superior, isso não se imita em nada. Então, isso é um resultado teórico apenas, é só para a cultura. Ou seja, se você souber que essa aqui é a solução geral, o porquê é a solução geral, mas sabendo, sabe que a linguagem é um Wronskiano e ficamos satisfeitos com isso. O máximo de exercício que pode pedir é para calcular um Wronskiano de uma matriz 3x3 ou 4x4, mas essencialmente é um problema de cálculo de determinante, entendeu? Não é mais teórico. Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês, ou seja, é apenas, como disse, repetindo, resultado teórico, não tem nada para se cobrar aqui, na verdade, né? E mas é o que é interessante como as coisas se repetem. Novamente, a fórmula de Abel, o que mais interessante, eu acho que quem quiser aprender é como derivar isso, né? Se vocês olharem GTO de ordem 2, a, é complicado a gente. Era fácil derivar, mas em ordem N tem que ser um pouquinho mais teórico para derivar razoavelmente esperto. Só para ter uma ideia, a conta é poucas linhas. O que você vai gastar é o tamanho da matriz gigantesca, é a quantidade de linhas, essencialmente, que você vai gastar, porque você tem que escrever, vamos dizer assim, né? Mas tem maneira, como que disse, tem notação simplificadas que a solução sai em poucas linhas. Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula.